Mohamed tá aí, meu grande amigo Mohamed. Osfer já chegou. Só mandar para participar aí, meu colega. Tamo junto. Bom, essa é a primeira live aqui do Papo Reto, clandestino. Quem acompanha meu trabalho há um tempo aí sabe que eu fazia algumas lives por outros canais, mas agora vai ser por aqui. Infelizmente, o jornal clandestino está bloqueado para lives, então nós vamos fazer aqui pela editora, até a gente pensar uma solução melhor para burlar essa censura aí. Enquanto a gente aguarda o Dinganga, nosso camarada congolês, aqui para conversar, Dinganga, pode chamar a hora que tu quiser. Vou ler para vocês as últimas notícias do clandestino que a gente publicou referente à República Democrática do Congo. Vamos lá, conflito no Congo deixa 700 mortos e 2.800 feridos em uma semana. Caos no Congo faz presidente de Ruanda ameaçar a África do Sul. Militares brasileiros no Congo, os capacetes azuis, usam bunkers e aguardam ordens da ONU para irem às ruas. Goma, a cidade do sofrimento, esse aqui é um desabafo de um correspondente nosso clandestino que está lá em Goma. Quem acompanha aí o clandestino há um tempinho também já conhece o Justin. Esse é um desabafo dele. Vamos lá. Embaixada do Brasil na República Democrática do Congo é atacada em meio à escalada de violência. A do Brasil não foi a única. Tem muitas embaixadas sendo atacadas. O Brasil entrou ali junto, mas Dinganga não foi. Tenta de novo. Deixa eu te convidar. Deitei. Chegamos. Bom, boa noite. Vamos lá começar. Dinganga, já dei Dinganga. Isso aí. Isso aí, Lucas. Boa noite. Já dei uma prévia aqui sobre o que está acontecendo essa semana, mas como eu digo, não só contigo agora, é uma coisa que eu repito sempre, nada melhor do que a gente ouvir o que está acontecendo da boca das pessoas que conhecem melhor. Eu, como jornalista, como ocidental, como brasileiro, a minha realidade de interpretação da República Democrática do Congo, da sua cultura, da sua história, da sua religião, da sua sociedade é diferente. Então, nada melhor do que a gente conversar com alguém lá. E, por incrível que pareça, como eu te disse, eu te procurei há um tempo por um vídeo teu lá referente ao assassinato do congolês aqui no Brasil, do Moses, né, o nome dele, e não consegui te encontrar. E você comentou na publicação nossa lá, eu fiquei muito feliz de te encontrar. Então, seguimos aí. Queria que você se apresentasse um pouco, antes da gente começar, uma apresentaçãozinha rápida, sobre quem é Dinganga e o que você está fazendo aqui no Brasil, cara. Boa noite, Lucas. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu acho que já te falei isso milhares de vezes, mas eu acho que não vou parar de te agradecer pela parceria. Obrigado por esse momento para a gente estar aqui poder conversar sobre os temas tão relevantes, né, em relação à situação do meu país. Me chamo Prosper Dinganga Sikabaka. Eu sou da República Democrática do Congo. Eu sou formado em Relações Internacionais, eu fiz um mestrado. Então, eu estudo a questão do conflito na República Democrática do Congo desde a minha primeira faculdade. Eu estou cursando Direito no Brasil, moro no Brasil há 12 anos exatamente, e eu estou na frente do coletivo que chama Voz do Congo. Eu acho que é só isso. Bom, eu já gostaria de pedir a todos, assim que acabar essa live, entra lá, a Voz do Congo, e siga, porque é importantíssimo. A gente sabe, quem está aí na causa palestina sabe o quão difícil é lutar nas redes sociais por um espaço para falar justamente dessas causas humanitárias. Então siga a Voz do Congo. Eu sempre marco o perfil da Voz do Congo, marco os perfis de organizações lá do Congo em todas as postagens que eu faço. Então é muito importante seguir essa galera, gente. Dá uma força aí mesmo. E antes da gente ir para pedrada mesmo, Dingano, queria deixar uma coisa clara aqui. Às vezes as pessoas confundem dois termos que, assim, podem parecer superficialmente parecidos, mas são muito diferentes, que é o refugiado e o imigrante.
O imigrante é aquele que sai da sua casa, sai do seu país para tentar uma vida melhor. O refugiado é aquele que não tem opção, ele sai do seu país para sobreviver. Ou mesmo, como a gente viu em Gaza, deslocados internos, que não deixam de ser refugiados, também são refugiados. Você, quando chegou aqui no Brasil, você chegou como refugiado ou como imigrante de Nganga? Então, eu cheguei na condição de solicitante de refúgio, né? Como você muito bem explicou, né? Essa é a diferença que existe entre imigrantes. De toda maneira, entre refugiado e imigrante, ambos fazem o mesmo movimento, né? De se deslocar. Mas a forma da deslocação que é diferente, que difere, né? Então, o imigrante é aquele que planeja a sua viagem, sabe onde vai chegar, aonde vai, o hotel que vai ficar, quanto tempo ele já chega com dinheiro no bolso, planeja, faz um planejamento da sua viagem. Mas o refugiado não. O refugiado, a primeira porta, né, que se abre, ele aproveita para poder entrar. Né? Ao longo de muitos anos aqui no Brasil, muitas pessoas perguntavam para mim durante as palestras: por que você escolheu o Brasil? Uma pergunta que volta sempre. O refugiado não escolhe nada. O refugiado aproveita e amarra a oportunidade que se apresenta diante dele, né? Então, essa pergunta é muito difícil para o refugiado escolher. Eu sei que existe também um refugiado que tem essa condição de escolher, mas com certeza a maioria dos refugiados não escolhem. Eu bato muito na tecla. Viram aí, mas a Defesa Civil acabou de me avisar que vai chover bravo aqui na região. Mas vamos lá. Até me desvirtuou o que eu ia falar. Dinganga, vamos pular depois a hora que eu lembrar. Eu volto. À vontade, fica à vontade. Mas vamos lá. Por que é tão importante essa live nossa hoje para falar sobre a República Democrática do Congo? O que está acontecendo na República Democrática do Congo hoje, que na verdade é um reflexo de 30 anos, e se a gente esticar mais, acho que desde que Leopoldo pôs o pé no continente, que na verdade acho que ele nunca pôs, né? Se não me falha a memória, acho que ele nunca pisou na República Democrática do Congo, e o país era dele, não era nem do reino, era do Leopoldo. Mas acho que desde esse período ali a gente vem, o Congo vem sofrendo, mas se agravou nos últimos 30 anos. Explica para a gente um pouco o que está acontecendo lá hoje e o porquê disso. Muito bem colocado, Lucas. Para poder entender o que está acontecendo hoje na República Democrática do Congo, é sempre bom voltar nas histórias, né? Na história tem várias histórias, as camadas de história que aconteceu lá na República Democrática do Congo. Você apontou uma coisa essencial. O Congo sempre foi no centro das questões geopolíticas no mundo há muitos anos, há décadas, né? Desde o começo. E o Congo sempre acompanhou também as revoluções industriais. Hoje nós temos a revolução tecnológica, né? Nós temos acesso à internet, aos equipamentos eletrônicos, cuja maioria também dos equipamentos, componentes são fabricados ou feitos através dos minerais estratégicos que a gente encontra na República Democrática do Congo. Eu vou começar um pouquinho, contextualizar um pouco essa questão da história, que você está falando do Leopoldo II. O Leopoldo II, para quem não sabe, foi o rei da Bélgica, né, o antigo rei da Bélgica, que depois da Conferência de Berlim, em 1885, decidiu pegar o Congo para ele. Então, a maioria dos países que foram divididos, para quem não sabe, vou falar um português muito, muito básico para todo mundo entender, né? No sentido que o continente africano foi dividido. Os europeus sentaram numa mesa, simplesmente botaram fronteiras para poder dividir cada país. E cada as potências na época, ficaram com um pedaço de terra, né? Expropriando os indígenas, se eu posso falar isso, o povo local, né, dos impérios antigos. E nessa dislocação, na divisão do continente africano, o Congo foi presenteado, né? Por fato de Leopoldo II trabalhou muito com alguns conquistadores, que né, o nome me fugiu agora, um deles chama Stanley. Ele recebeu presente de um território que faz 2 milhões de quilômetros quadrados, 2 milhões e pouco de quilômetros quadrados, né? Então, ele recebeu isso como presente dele.
né? Você colocou muito bem que foi o país dele. Na verdade, eu chamo que foi a fazenda dele. Né? Foi considerado como uma fazenda própria dele. E na exploração dessa fazenda, ele fez de tudo. Então, por isso, existe muitos estudos em relação a isso também, que fala do primeiro genocídio também que aconteceu, né, na década no século XVIII, né, onde com os métodos muito drásticos, né, métodos muito rudes, cortava a mão da população congolesa, para extrair, com o objetivo de extrair a riqueza daquele país, né? Extrair borracha, látex, né, que a gente chama, e a gente tem que entender também nessa época a chegada, né, com a industrialização, né, a indústria automobilística, né, precisava muito também dessa matéria-prima para poder fazer são os pneus, né, dos carros. E fora disso também várias outras matérias-primas que o rei da Bélgica, né, explorou de uma forma, escravizou, a verdade, os congoleses. Por isso eu digo que o Congo veio de uma escravidão, né? Depois passou uma colonização, aí depois passou um processo de descolonização. Mas, infelizmente, no meu ver, até hoje nós vivemos também um neocolonialismo que depois a gente vai entrar no assunto relacionado ao conflito atual. Então, no passado já, nós vivemos essa exploração, essa exploração. E isso aconteceu nessas primeiras décadas, né, da República Democrática do Congo, na época que chama Congo Belga. E durante a colonização, tem muitas informações, tem muita coisa também que as pessoas não sabem, que a Segunda Guerra Mundial acabou pelas duas bombas que foram largadas no Japão, né, Hiroshima, Nagasaki, né? Os Estados Unidos largaram duas bombas atômicas que, infelizmente, matou muita gente. O urânio, ou seja, a matéria-prima que foi usado na fabricação dessas bombas, foram extraídos nas minas de Cachoeira, lá no sudeste da República Democrática do Congo. Então, foram os belgas que venderam essas matérias-primas para os americanos de uma forma irregular, né? E isso causou desolação. Ou seja, o Congo sempre esteve no meio de todo o desenvolvimento e acompanhou sempre a tecnologia também. E hoje nós vivemos uma situação muito crítica. Na verdade, não hoje, há 30 anos, cara. São 3 décadas. Que o conflito, que começou em 97, na República Democrática do Congo, um pouco antes, logo depois do genocídio do Ruanda. Talvez um dia eu gostaria de fazer uma live extremamente somente com o que aconteceu em Ruanda, porque para poder entender também a questão do Congo, precisa entender o que aconteceu em Ruanda. É um tema que eu estou estudando há muito tempo também. Os 3 últimos anos eu estou estudando somente o genocídio, o não dito do genocídio de Ruanda. Qual é a história real que não foi contado, né? Porque você sabe que sempre a história do caçador que é mais vendido, né? Então, é outro lado desse genocídio. Então, existem milhares de estudos, né, especialistas estão escrevendo muitos livros em relação ao genocídio. Então, há muitos anos eu estudei a questão do conflito na República Democrática do Congo, meu país, mas eu vi que precisava muito estudar o que aconteceu em Ruanda, porque o genocídio de Ruanda foi o estupim. Então, foi a destabilização, foi o elemento que destabilizou a região dos Grandes Lagos, e a gente vive isso até hoje. Eu vou aproveitar, vou fazer uma indicação aqui, bem superficial, mas só para a gente, assim, quem quiser, corre depois dessa live e assiste lá rapidinho. Tem um filme que chama Hotel Ruanda, que ele, assim, passa superficialmente sobre o genocídio ali, o conflito Tutsis e Hutus, mas já dá para a gente ter uma ideia, para a gente começar a entender melhor o que está acontecendo na República Democrática do Congo. Eu falo República Democrática do Congo, vou repetindo toda hora, porque para nós brasileiros aqui em Dingan, muitos nem sabem que tem 2 Congos, né? Então, assim, para a gente diferenciar o Congo da República Democrática do Congo. Mas
Espero que esse assunto fique mais falado na boca dos brasileiros para que a gente possa, a só dizer Congo, já assimilar o que é cada coisa. Queria fazer uma pausa aqui, ó, para dar um salve para a galera que está acompanhando a gente, ó, Tata Bernardo, a Zina, a Beta, tudo galera clandestina das antigas, firmeza, ó. Movimento Palestina aqui, gente, eu não consigo enxergar assim não, tá? Fio Desencapado, André Lobão, Clotilde, Mohamed, quem mais está aqui? Biólogo socialista sempre. Ó, meu pai está na live também. Quem quiser caneca, chama aí, ó, Artflix. Camarada, esposa de Anemídio, Frente Palestina, Santa Catarina. Minha mãe também tá. Oi, mãe. A Luciana 13. Bom, enfim, gente, agradeço demais por vocês estarem aqui. Quem tiver pergunta para fazer, pode mandar. Eu chego perto aqui e consigo ler. Dinganga, uma outra coisa que, ao se abordar de Congo, a galera fica muito confusa, é que todo mundo acha que o Congo é um país pobre. E, na verdade, é exatamente o oposto. O Congo é um dos países mais ricos do planeta e dos que a população é a mais pobre. O que acontece nesse capitalismo que, na verdade, não é nada que a gente não esteja acostumado com essa selvageria do capitalismo, mas o que acontece para o país mais rico ser um dos países mais pobres, Dinganga? Então, o Congo sempre. Eu vou falar muito dos estudos também em relação a tudo isso. O Congo foi, como você bem colocou isso, foi um dos países que realmente, na sua potência em relação às matérias-primas, a sua fauna, sua floresta, a questão hidráulica, é um país extremamente rico. O Congo é o segundo maior país que tem a maior floresta do mundo após a Amazônia. Após a Amazônia, nós temos a floresta do Congo, né, do Equador, que a gente chama a floresta equatorial, né? E em termos hidráulica também, nós temos o segundo maior, o rio do continente africano depois do Nilo, né? Nós temos uma diversidade étnicas, né? Falando do povo, da população, muito grande. Nós temos também uma riqueza populacional muito grande, uma questão cultural também, e nós temos muitas minérios, né? Como se chama? Sempre eu não sei, minérios, né? Matéria-primas que são essenciais. Então, todo esse mosaico, né, de tudo que eu acabei de falar agora, isso que faz com que o Congo está no centro das atenções. E há uma ideia de balcanização da nossa nação, né? Então, por que essa ideia? Então, se o país se desenvolver, se o país usar tudo que tem como potência, vai ser um dos melhores países do mundo para viver. Só que para isso precisa destabilizar a questão política, né? Então, ao longo dos anos, nós passamos por uma destabilização, uma degradação da questão política interna, falando da questão política interna. Nós passamos, como eu falei, da escravidão com Leopoldo II, depois passamos por uma colonização com os belgas, depois chegamos a ver, durante muitos anos, uma ditadura militar que ficou 32 anos. Né? Então, nós tivemos um presidente que ficou 32 anos. Eu nasci, ou a maioria dos congoleses que tem entre 30 e poucos anos até 50, eu acho que a maioria viveu nessa época. E também nós passamos uma outra crise, né? Depois que o Mobutu saiu do poder, veio o Kabila, que também ficou 18 anos no poder, né? Com vários métodos meio que um déspota também, né? Uma certa forma foi um déspota, e a gente entrou numa nova leva também, mas sempre com crises acima de crises políticos internos também. A gente confunde muito também. Eu vi um vídeo há um tempo atrás já, sobre uma entrevista com um congolês, não me lembro o nome dele agora, mas que o entrevistador questiona ele sobre a exploração da China. E ele fala as diferenças entre o imperialismo europeu de exploração e a presença da China no Congo. Qual que é a diferença dessas duas presenças? Existe? A China hoje está no Congo. A verdade, não está no Congo hoje. A China está no Congo desde 2000, se eu não me engano, entre 2010 e 2009, que chegou a China, né? Que chegou, fez alguns acordos, e hoje a China está
não só no Congo, mas no continente africano, a China está bem presente, junto com a Rússia, mas também tem que entender a geopolítica do continente africano. Né? O continente africano, por muitos anos, ele foi influenciado por os países ocidentais, principalmente a França e a Inglaterra, mas nós vemos a presença muito forte da França, né? Também nos países europeus, nos países africanos. O Congo, por exemplo, ele nunca foi colonizado pela França, apesar de ter o primeiro país que fala francês no mundo, né, em termos da população e da qualidade da língua francesa, é, mas nós fomos colonizados pelos belgas. Então, há também uma presença forte, né, dos interesses belgas no Congo e também da França. Hoje, aos poucos, a China também está conquistando o seu espaço, né, igual no mundo todo. Fizeram uma pergunta aqui pra gente, Ginganga. Eu nem sabia que tinha essa paradinha aqui agora que você faz a pergunta. Então podem usar, galera. No cantinho aí tem um balãozinho de pergunta, pode ficar à vontade. Acabamos de descobrir. Mas é uma pergunta rapidinha, essa eu mesmo vou responder para a gente não perder tempo de live. Perguntaram quais são as riquezas naturais do Congo. Até onde eu sei, o Ginganga, se quiser acrescentar, fica à vontade também. Mas o Congo, além de diamante, ouro, o próprio urânio, que serve para bombas atômicas, tem uma das coisas que é a principal hoje, que é o coltan e cobalto, que são usados, pasmem agora, principalmente pela Tesla. Por isso, quando a gente fala que a nossa luta é contra os mesmos, seja Palestina, seja no Congo, seja no Sauari, seja em todos os cantos, são sempre os mesmos agentes que estão operando. Por isso que há o mesmo bloqueio de se falar do Congo, igual a como se falar de Palestina. Lógico que a gente vai falar nessas redes que é desses meios de comunicação, a gente vai ser bloqueado, a gente vai ser restrito, a gente vai ser derrubado, que é o que dificulta muito. Então, assim, coltan, cobalto hoje ao meu ver, tá, Ginganga? Aí você completa se eu tiver errado, o grande mal que está acontecendo no Congo. Tem mais, Ginganga? Não, mas tem muito mais, né? Hoje nós temos uma camada de minerais estratégicos, né? Que a gente chama, que é usado muito na indústria tecnológica hoje. Você só falou da Tesla, mas eu falaria também da Apple, falaria de Samsung, falaria de todos essas empresas que usam, né, a tecnologia moderna. Nós temos o Téntalo, tem vários outros que a gente às vezes não sabe, né? Cada vez mais o Congo, a gente descobre, né, minerais estratégicos cujo, como eu vi no comentário aqui, o Congo é um escândalo geológico, né? Então, existem vários outros minérios que eu acho que ao longo dos anos nós vamos descobrir. O que eu ia dizer em relação a isso, que o Congo, a situação do Congo atual, tudo que a gente está vendo que está acontecendo, né, nos últimos dias, eu às vezes Lucas, fico muito, como você diz, pasme, eu fico muito chocado, né, da forma que as informações são tratadas, né? Eu estava conversando com um amigo hoje, eu falei para ele, me perguntou, né, mas o Congo, não se fala do Congo, né? Eu falei, não, até que se fala do Congo, né? Até que as pessoas falam do Congo, só que eles falam errado do Congo, né? Eles não vão nos pontos essenciais, de fato, que está acontecendo lá. Hoje, muitas pessoas que estejam na live ou fora da live pensam que o Congo é tão distante da gente. Pensam que é um país africano que está lá, esses africanos estão se matando entre eles estão com uma guerra civil, eles estão uma guerra étnico, tribal. Não, gente. Somos todos envolvidos, cara. Então, o fato de você ter um celular na sua mão está, de uma certa forma, envolvido com o conflito no Congo. Então, eu digo isso. O Congo está mais perto da gente que a gente imagina. E isso, para entrar no assunto mesmo, existe... É bem complexo, no caso, eu com os outros amigos que estão na live com a gente. Mas eu vou tentar falar muito claro em relação a esse conflito. Existem países, né? Eu vou citar 2 países hoje,
que é a República do Ruanda, que é um país pequeno, pequenininho, e a República do Uganda, que são dois países vizinhos da República Democrática do Congo, vizinho do lado leste da República Democrática do Congo, que faz fronteira com as províncias cujo a riqueza que se encontra nesses lugares, e eles, ao longo dos anos, eles foram usados pelas potências ocidentais como os países proxies, né? Então, são países proxies. O que é um país proxy? É uma terceirização, né? Eles são países terceirizados, ou seja, são países que são usados para poder alimentar e gerar o conflito na região. E o conflito, como eu te falei, Lucas, começou lá nos anos 90, 95, 96, até hoje. São quase 30 anos, né? São 30 anos desse conflito. E ao longo dos anos, a região do Grande Lago, principalmente do Kivu do Norte, do Sul e do Ituri, né? Essa região noroeste da República Democrática do Congo, vive um momento muito tenso, né? Estupro de mulheres, que usaram. Não sei se eu posso falar isso aqui na live, mas. Aqui a gente pode tudo. Uma hora vão derrubar a gente, vai falando. Estupro de mulheres. A mulher, o corpo da mulher é um campo de batalha, né? É um campo de batalha nessa região da República Democrática do Congo. Então, esses grupos, esses países proxies vão criando grupos armados também para, nessa vez, terceirizar o conflito. Então, vão criar grupos armados que, na mídia, falam de rebeldes, que não são rebeldes, são grupos paramilitares desses países que estão instalados na região leste da República Democrática do Congo. O exemplo do M23, que é um grupo que é essencialmente um grupo paramilitar ruandês. Eles colocam alguns elementos congoleses para dar essa imagem que é uma rebelião, mas de fato não é uma rebelião. Ontem eu estava falando com uma fonte que está lá em Kivu, falou para mim cerca de 15 mil militares ruandeses estavam na região do Goma. Entraram militares, como se fala, RDF, que é as Forças Armadas da República do Ruanda, e que tem claramente, Lucas, no ano passado, o último relatório das Nações Unidas, os especialistas, né, que estudam o M23, né, os especialistas das Nações Unidas que estudam o M23, no relatório deles, falam que eles têm claramente uma ideia de expansão do território ruandês. Eles querem esse território para eles. Só que por que eles querem esse território para eles? Existem várias regiões, como eu falei, né, a região é muito rica, existem várias minas. A maioria, por exemplo, de quem tem iPhone, eu mesmo, inclusive, a Apple usa muito os minérios que saem das minas agora não fugiu agora. Depois de uma região que chama, esqueci o nome agora. Vai voltar lá no norte de Kivu, que é Rubaia, Minas de Rubaia. Quem está na live pode pesquisar. Minas de Rubaia. Então, a maioria do coltão... Inclusive, foi essa mina que teve um deslizamento há poucos meses, não foi? Exatamente. Então, exatamente. A gente publicou aqui no Clandestino esse deslizamento. Exatamente. Então, os Minas do Urubaia é onde sai a grande maioria dos coltão. E os coltão é essencial, né? O coltão é aquele elemento que ele ajuda, quando você desliga seu celular, ele ajuda a armazenar informações, enfim. Então, a ideia do M23, né, junto com o Ruanda, que são os parrain, não sei como diz em português essa palavra, né, que são os patrocinadores desses grupos, Uganda também, que a gente esquece muito, eles controlam a região. A ideia deles é de controlar essa região. E quando eles controlam a região, o que eles fazem? Estupro das mulheres, o que é usado como arma de guerra, deslocados internos, que são refugiados,
assassinatos, mortos, eliminação das pessoas. E há muitos estudos que falam, que apontam que a região de Goma, ou a República Democrática do Congo, desde que começou o conflito, já são mais de 10 milhões de vidas perdidas. Aí você vai perguntar, mas como a gente não sabe disso? Não, mas tem estudos sobre isso. Uhum. Existe, por exemplo, um relatório que eu sempre digo, eu sempre falo, o Mapping Reports, né, que é um relatório das Nações Unidas, que estudou ao longo de 10 anos, ou seja, de 1993 até 2003, e só esse relatório das Nações Unidas, da ONU, hein? Da ONU, só esse relatório já falava de 6 milhões de pessoas mortas. Só esse relatório. E com mais de 617 crimes de guerra, crime contra a humanidade e um possível genocídio. E Vale a gente lembrar também que no período do Leopoldo foram 8 milhões, estou certo? 8 a 10 milhões. 8 milhões. 8 a 10 milhões de pessoas também que também morreram por essas causas. Por isso a gente chama esse conflito, o genocídio do Congo, como o Genocide, né? O conflito, o genocídio com objetivo econômico, Uhum. né? Porque o genocídio dos congoleses, não o genocídio, a gente está matando porque a gente quer eliminar os congoleses. Não, os interesses econômicos das potências, os interesses econômicos dos países ocidentais, isso que é atrás desse genocídio. Cara, eu gostaria de falar uma coisa. O Ruanda, né, esse país pequenininho, hoje representa o Ruanda se tornou o subcontratante, né, o subcontratante oficial de uma globalização, né, sanguinária no continente africano. Né? Então, o Ruanda hoje é um proxy, né, das grandes potências que a gente vê. Basta só ver os dados de exploração, dos minérios do coltão. O Ruanda, no seu solo, ele não tem coltão. Mas os últimos os dados de 2022 apontou entre 2014 e 2022, ou seja, mais ou menos, não, 2023, os dados, eu li um estudo sobre isso, os dados da exploração de Ruanda chegou a 2.500 toneladas de exploração do coltão. Isso dá mais ou menos, em termos de dinheiro, mais ou menos 150 bilhões de dólares. Uhum. 150 bilhões de dólares em termos de recurso financeiro. E um país pequeno que vive 40% do seu PIB de ajuda humanitária. O Ruanda está matando, o Ruanda está estuprando, o Uganda está estuprando, mas ainda continua a receber essa ajuda, né? Essa ajuda dos potentes, dos países potentes ocidentais. Né? Tem uma pergunta que fizeram aqui para a gente, que eu acho que esse é o momento ideal de falar sobre isso. Por que que a mídia, por que que a gente... Bom, vou traduzir igual eu escrevi naquele texto lá que você comentou. Por que que a gente não está vendo os mesmos vídeos que a gente viu referente à Palestina, referente a Gaza, do Congo? O que tem de diferente nessa mídia, nessa comunicação? Justamente, é a questão de interesse, né? Interesse econômico, e são corpos negros que morrem. Você sabe que é mais difícil quando corpos negros morrem, é muito mais difícil ser noticiado, né? E os interesses econômicos. Lucas, ninguém gosta de ser que alguém mexe com o seu dinheiro. Ninguém. Uhum. Então, quando o conflito ele está ele está direcionado aos interesses econômicos, a tendência mundial é de abafar esse conflito. Por isso eu falo que, às vezes, o conflito é um pouquinho falado, mas ele é muito mal falado. A gente não vai ao ponto, a gente não chega ao ponto essencial e principal desse conflito, que são os interesses econômicos, a exploração das riquezas econômicas
da República Democrática do Congo. Quem quiser saber mais sobre essa questão da mídia em si, eu disponibilizei lá no Clandestino, eu vou até ler aqui porque eu não consigo, não me recordo o nome, ó, que fala assim, esse autor é o Plácide Okalema Pachi, não sei se eu estou pronunciando certo. A tese dele diz poderes patrimonialistas e da tecnologia da informação e comunicação na República Democrática do Congo de 2018 a 2020. Esse é um estudo, foi publicado em outubro de 2023. Eu li esse texto, eu publiquei no Clandestino, e infelizmente ainda não consegui achar o autor para pedir para a gente colocar na íntegra no Clandestino, mas quem quiser, agora a gente está com um canal Clandestino lá no WhatsApp, eu vou disponibilizar ele novamente. Nesse estudo, o autor ele diz o seguinte, que existe alguns problemas no Congo que fica difícil de se comunicar. O primeiro deles é que as mídias no Congo, a grande maioria delas, elas são influenciadas diretamente, não é nem como no caso do Brasil, de disputa de interesse, mas são diretamente influenciadas por agentes externos, internacionais, né? Outro caso, segundo diz essa tese, é o problema do custo-benefício. Por exemplo, na Palestina que a gente viu, não estou querendo comparar nada, só dando exemplos. O poder aquisitivo das pessoas em Gaza era maior do que o poder aquisitivo da maioria das pessoas no Congo, o que faz com que muito mais pessoas na Palestina tenham acesso a mídias, à internet, a mesmo a estudo, universidade, jornalismo, o que no Congo já é diferente. E o terceiro fator que ele aponta aqui, Dinganga, é que no Congo fica muito difícil de se dizer, trazer para fora. Esse autor, se não me falha a memória, ele é congolês também, tá? Que fica muito difícil de entender o que está acontecendo no Congo, porque as pessoas não conseguem diferenciar as próprias etnias que existem no Congo e nos outros países ao redor, como os Hutus, os Tutsis, enfim, existe toda essa complexibilidade que impede que vejamos o que está acontecendo no Congo. Então, assim, não esperem ver a destruição como a gente viu, está acompanhando, até porque isso não é entretenimento referente ao Congo, como a gente viu da Palestina, que nós não vamos ver. Então, quem quiser, entra lá no canal Clandestino. A gente está com uma dificuldade, Dinganga, porque tivemos um ataque aí de alguns números a conta que a gente tinha no WhatsApp de grupo. Então, migramos para o canal. Assim, ninguém tem acesso aos números da galera. Então, é mais ou menos isso. Quem quiser, entra lá no canal. Eu vou disponibilizar todo esse material depois, que vale muito a pena ler, porque, cara, eu te confesso, Dinganga, eu estou estudando o Congo há pelo menos um ano aí já, e ainda é difícil para mim entender certas coisas, principalmente na questão das etnias. Que mais que tem de dificuldade aí? Por que a gente não consegue entender direito esse Congo? Sim, se não é o último cara, se não é o primeiro a não entender. Até os próprios congoleses, né, a grande maioria também tem essa dificuldade de entender o conflito de fato, né? Porque é um conflito que está um pouco misturado com a questão sociológica também, como você diz, né? A questão das etnias. Só que, Lucas, vou ser muito objetivo em relação a isso. O Congo não tem conflito étnico. Não tem. Nós não temos conflito étnicos. O Congo nós temos cerca de 430 e pouco etnias. Né? E isso, cara, eu vou te garantir agora, isso aí é uma vantagem para nós. Porque se nós tivermos duas etnias ou três igual em Ruanda ou Burundi, o Congo seria deslocado há muitos anos. Então, o que faz a força? Né? A gente fala em francês, o atout, né, da República Democrática do Congo, um dos elementos essenciais é sua diversidade do povo. Né? O fato de ter 500 e poucos etnias, isso faz que não há conflito étnico entre os congoleses. E nós misturamos muitos.
nós casamos muitos. Então, é difícil, né? De fato, o que aconteceu em Ruanda, essa explosão, esse boom que aconteceu durante o genocídio de Ruanda, aconteceu na República Democrática do Congo. Só que uma boa parte das mídias, ou a boa parte da indústria da comunicação, ele quer passar essa mensagem, ele quer passar a mensagem que o Congo é um país que vive tensões étnicas. Só que não tem, nós não temos. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, o atual Leopoldo II do tempo moderno, ele tenta falar muito dessa questão, né? Porque, a verdade, como eu falei, seria muito bom a gente só fazer uma live especial somente sobre a questão da situação do Ruanda, também, o genocídio, né? E para poder entender, né, qual a ideia do antigo Império Imatute. Quem é a pessoa do Paul Kagame que está atrás de tudo isso? Porque esse conflito hoje tem nome e sobrenome, Paul Kagame. Paul Kagame é o atual presidente da República de Ruanda, né, que eu chamo de o Leopoldo II do tempo moderno. Né? Ele que está tirando, ele que está atrás de tudo isso. Porque ele também, de uma certa forma, ele é usado. Existe um ditado no meu país que fala, eu vou tentar paragrafar, ou seja, falar isso em português. Uhum. Fala o seguinte, quando você vê um pentinho, vocês conhecem o pentinho? Né? Uhum. E o pentinho te ameaça. Ele chega, Lucas, eu vou bater em você. Você olha esse pentinho e fala, olha esse pentinho. Eu posso só pisar em cima de você. Isso, se esse pentinho tem esse coragem de te afrontar, é porque tem uma pessoa atrás, tem o maior, ou tem a mãe atrás, que é capaz de te bater. Exatamente, eu vi sua publicação que você fez. Você fez um quadro, você colocou RDC, né, República Democrática do Congo, colocou Ruanda com um monte de mãe de Ruanda atrás desse pentinho que está batendo na frente, né? Isso a gente vê isso nos acontecimentos atual, né? A gente viu da situação de Goma agora, houve, abrindo um parênteses rapidinho, houve 13 ou 12 ou 13 militares da SADC, né, que é a Organização dos Países do Subcontinente Africano. Esses 3 militares são militares da República Sul-Africana, que foram mortos durante os confrontos agora, nos 2, 3 últimos anos. E o presidente da República Sul-Africana, da África do Sul, né, como se fala aqui no Brasil, ele questionou, né, o Kagame. E o Kagame peitou a África do Sul, que é a maior potência do continente africano em armamento, na economia, enfim. Você sente que tem uma arrogância atrás disso. Você sente que tem uma prepotência da parte do regime que está em Kigali hoje. Uhum. E fazendo também, abrindo outro parênteses também, isso tudo acontece porque tudo a movimentação da Casa Branca, né? Não tem nada de estranho em relação a isso. A administração de Joe Biden, né, os democratas, quando estavam no poder nos Estados Unidos, eles tinham uma postura meio diferente. Eles tinham uma postura diferente em relação a esse conflito, em relação ao Paul Kagame, em relação ao regime de Ruanda. Porque, querendo ou não, se você não sabe, não é a primeira vez que a cidade de Goma cai no mão dos rebeldes, não, nem rebeldes, dos paramilitares ruandeses do M23. Não é a primeira vez, aconteceu em 2012 também. Né? E a administração Biden, ele tinha uma postura diferente de pressionar o governo de Kigali, de parar com isso, mesmo se beneficiando, né? Mas pelo menos, né, com algumas sanções. Mas o mesmo, tá uma relação ambígua, né? O secretário das Relações Internacionais, o Blinken, ele tinha uma política de repressão ao Ruanda, um pouquinho, não sei, mas maquiada, mas um pouquinho. E estranho, eu esqueci o nome do cara, que é o secretário da defesa do Biden. Ele já tinha também uma outra. Então, no momento, o Blinken, ele estava fazendo acordo, estava reprimindo, ou seja, a cooperação, estava tentando dar ascensão em Ruanda. O cara da Secretaria da Defesa fazia acordo militares com Ruanda. Né? Igual a União Europeia acabou de fazer, o ano passado, em fevereiro, assinou um acordo, né, como se fala mesmo?
assinou um acordo peraí. Peraí, vai voltar. Mas ele assinou um acordo, né, sobre a cadeia de valores dos minérios. Depois eu lembro, eu cheguei. Aí, na chegada do Trump, a primeira coisa que o Paul Kagame faz, ele manda as tropas do M23 invadir a cidade de Goma. Então, são movimentações geopolíticas muito importantes para a gente entender. Porque para ele quer ver, será que a Casa Branca está alinhado com ele? Ou está alinhado com ele? E ontem, se você não viu, o Trump ele foi questionado, né, sobre a situação do Congo. Ele respondeu por cima. Ah, a situação do Ruanda está muito grave, depois a gente vai ver. Esse é um sinal diplomaticamente, significa que tô nem aí. Tô nem aí. Podem se matar, tô nem aí. Então, por isso, as tropas do M23 eles estão avançando, estão a 60 quilômetros de Goma, de Bukavu, que é Sim. a maior cidade a capital da região do Kivu do Sul, né? Então, são tantas coisas, Lucas, é complexo demais de entender, né? Mas o que nós podemos fazer é somente divulgar e falar da forma que a gente está falando aqui, por exemplo. Deixa eu só te cortar aqui, aproveitar que tu fez uma pausinha para água. Queria agradecer a presença do Mohamed aí. Mohamed, valeu mesmo. Obrigado por participar aí. Você e a todos que estão junto aí. O Mohamed, ele é argelino de Nganga. Então, assim, ele mandou assim uma lista de perguntas para te fazer. Ele manja muito também da questão africana, trabalha muito no continente africano. Em breve vai estar aí com a gente no Clandestino. O Mohamed é um colaborador mais ferrenho nosso aí do Clandestino. Escreve também sobre o Congo, sobre outras questões. E deixou uma aqui, ó, que eu acho muito interessante a gente perguntar. E tu acabou de responder uma outra que já estava aí, mas que a gente volta nela depois. Mas está aqui, ó, sobre o assassinato de, eu não sei pronunciar, no Ruanda, do presidente do Burundi. Sabe sobre isso aqui? Ele fala o seguinte, fala um pouco do assassinato da Habyarimana no Ruanda, e por presidente do Burundi, desde a sua base da Uganda, fazemos explodir o avião presidencial. Ah, então, entendi. Então, a verdade, o que o Mohamed, eu quero deixar também a minha saudação a ele, o que Mohamed está falando, está fazendo como pergunta, é essencial, porque o assassinato do presidente Habyarimana, que era o presidente antes do genocídio, os rebeldes, que é do FPR, né, que é o Força Patriotas Ruandeses, né, que era liderado por Paul Kagame, o atual presidente do Ruanda, eles estavam instalados em Kigali. Não estavam em Uganda. Essa rebelião começou em Uganda, né, com a ajuda do Yoweri Museveni, que é o atual presidente da Uganda. Só que eles fizeram algum acordo e o presidente Habyarimana, junto com o presidente do Burundi, esqueci o nome agora, porque o nome é um pouco complicado também, eles estão voltando do acordo de Nairobi. Eu acho que se não fosse Nairobi, acho que estava na Tanzânia, Arusha na Tanzânia. Um acordo de paz entre grupos do FPR e o presidente do governo que estava estabelecido na época em Ruanda. Só que depois de voltar, e nesse acordo, o Paul Kagame não compareceu para poder discutir os acordos, como eles iam dividir o poder, né, o poder no país. E o avião dele aconteceu em 94, esqueci a data agora, em abril de 94, foi explodido em cima do aeroporto de Kigali. Foi explodido por os elementos do FPRA de Paul Kagame, os Tutsis. Porque a Habyarimana era Hutu, presidente Hutu, que é a grande maioria da população é Hutu, e o Kagame e Tutsi, que são minorias, né? Minorias. E a explosão desse avião matou esses dois presidentes. Então, o fato, e isso que foi o estupim, isso que foi o gatilho das montanhas
matanças, né? Então, o genocídio começou oficialmente depois da morte do presidente Habyarimana, que também era muito próximo dos alguns Tutsi que estavam no país, né? Então, o fato que o FPR, né, as forças rebeldes, os Hutus que vieram do Uganda, da Uganda, de ter feito isso com ajuda também, inclusive com a ajuda da CIA, tem documento americano que fala disso. Não sou eu que estou falando da minha, não são coisas da minha cabeça, são coisas escritas, né? Então tem documento que fala claramente que a CIA ajudou muito também ajudou muito nesse processo todo, né? Show. Tem outras perguntas aqui, acho que não vai dar tempo da gente fazer todas, mas vamos lá. Vou simplificar uma pergunta aqui para a gente. Em quem a gente deve confiar nesse conflito? Quem a gente, de que lado a gente está? Lógico, a gente está do lado do povo, mas a gente tem que torcer. Acho que é mais ou menos essa a questão da pergunta. Torcer para os movimentos rebeldes, torcer para o governo. O que a gente deve estar do lado aí? Assim, uma ótima pergunta, nem esperava essa pergunta. Para ser direto, né? Vamos resumir. Quem que a gente está? Uma ótima pergunta, mas nós precisamos torcer pelas forças loyalistas, né? Ou seja, as Forças Armadas da República Democrática do Congo, que tem como objetivo de garantir a integridade do território congolês, né? A gente não vai torcer pelo governo, né? Porque também está muita gente que não se alinha ideologicamente com o atual governo. Tampouco que nós não podemos torcer pelos agressores. Lucas, existe tem uma resolução das Nações Unidas, a resolução 3314, se eu não me engano, do dia 14 de dezembro de 1974. Foi a Assembleia das Nações Unidas que fala da agressão, né, que define, né, o crime de agressão. E um grupo como o M23, que é um grupo paramilitar ruandeses, são agressores da República da Soberania da República Democrática do Congo. Então, nós não podemos torcer para os rebeldes do jeito nenhum, porque aonde que eles passam é desolação, é mortos, só os dados. Agora, antes de começar na live, eu estava pesquisando, porque eu não estava conseguindo achar dados oficiais. Eu estava pesquisando só nos dois últimos anos, 2 últimos dias que aconteceu, né, a questão de Goma, foram 2.800 feridas, mais de 1.000 mortos e 1 milhão de deslocados. Como podemos, e dado da ONU, hein? Dado da ONU, não é uma coisa da minha cabeça, repetindo, é dado da ONU. Então, nós não podemos ficar do lado dos rebeldes, tampouco do governo. Nós estamos do lado do povo, e o povo que está representando o povo nessa luta toda são as Forças Armadas da República Democrática do Congo, que são apolíticas. Não, então a gente tem que dar muita força nesse povo, muita força nos grupos de resistência, porque também, eu acho que a gente não falou dessa parte também, existe também muitos grupos de resistências, né, na região dos Kivos, que, por exemplo, temos Mai Mai, hoje nós temos os Azalendos, né, são grupos de resistências, né, que estão instaurados nessa região do leste da República Democrática do Congo e que lutam, que perdem suas vidas, né, para garantir a soberania dessa nação, que é a minha. Vou acrescentar nessa questão aí, até porque a gente já teve, eu não lembro o número exato agora, alguns capacetes azuis que, se não me engano, acho que morreram, e teve uns que foram atingidos, estão feridos, inclusive um daqui do Uruguai. Qual o papel desses capacetes azuis da ONU no Congo hoje? Tema polêmico, hein, Lucas? Tema polêmico. Eu estou tirando minhas dúvidas, porque eu também fico... Tema polêmico. Vamos lembrar dos capacetes azuis, incluindo tropas brasileiras lá no Haiti. Sim, verdade. Não tem uma herança muito boa com esses caras, não. Então, é difícil, né?
Eu acho que essa pergunta que mandaram para a gente, de lado de quem que a gente está, óbvio que a gente está do lado do povo, mas a gente Certo, precisa ter uma liderança ali para compreender. certo. Eu acho que foi muito pertinente, até porque toca nesse ponto. Qual que é o papel dos capacetes azuis ali? Certo. O papel, assim, hoje nós temos o maior contingente dos capacetes azul no mundo, né? Não hoje, né? Há muitos anos, né? A ONU sempre teve a presença de vários capacetes azul cuja missão oficial é de estabilização da região, ou seja, eles estão lá para poder estabilizar. Primeiro, o primeiro mandato da MONUSCO na época, né, se chamava MONUSCO, era de observação do conflito. Então, isso foi questionado por muito movimento da sociedade civil, né? Muita pressão também da diáspora congolesa, que também faz um trabalho essencial e muito forte nesse processo todo. E os capacetes azul, eles tinham essa missão, a primeira missão era de observação. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho. Deixa eu te cortar mais uma vez, sem querer. Mas, gente, nós estamos batendo quase uma hora que a gente entrou às 8 certinho. Alguém sabe me responder aí quanto tempo de live a gente pode ficar aqui nesse Instagram? Responde aí que eu fico de olho. Dinganga, pau. Aí, a missão deles, o objetivo dele era de observar. Então, ou seja, a ONU manda milhares e milhares de militares lá para observar o conflito. Assim, estão lá observando, um matou fulano, ciclano matou tal, tal. Assim, só observação. Ele foi questionado. Aí, acho que em 2012, 2008, se não me engano, essa missão mudou para a MONUSCO, né? Que é o mandato mudou, que é um mandato de estabilização da região. Uhum. Só que esse mandato ele vai se renovando cada ano, e fora os escândalos também, que os capacetes azuis, na questão também da exploração ilícita das matérias-primas, o envolvimento dos capacetes azuis, né, com tudo isso. Mas hoje eu diria que é uma força inútil. Inútil. Inútil, a palavra certa. É uma força inútil. Hoje nós temos uma força, são pessoas, eles estão lá para observar. Eles continuam fazendo essa observação. Lembrando também que o Brasil já teve no comando dessas forças 2 brasileiros generais, né? Hum. Que comandaram. Eu não sei se até o atual ainda se continua um brasileiro, mas nós tivemos, por exemplo, o Santos Cruz, que é o antigo ministro do Bolsonaro, que ficou lá também bastantes anos, né, em frente dessas tropas, que para mim são tropas inúteis, que não estabilizam nada, que fazem nada. Né? Gente, tá muito maravilhosa essa conversa, mas a gente vai cair. Se a gente cair no meio desse finalzinho nosso, a gente volta só para dar os últimos informes. Mas eu queria já, de antemão, agradecer a todos que participaram, principalmente a Dinganga. Essa acho que não vai ser nem a última conversa nossa, nem a última live. Vamos voltar mais vezes, mas eu queria dar 2 recados muito foda. Dia 9, agora, o Dinganga e a Voz do Congo vão fazer uma manifestação em São Paulo. Então, a gente vai postar tudo em detalhes aí. Acompanhem, participem. Quem estiver em São Paulo, vá lá. Outra coisa, para quem quiser saber mais um pouco, um trechinho da história do Congo, eu acabei de postar, já está aí no Instagram da editora, os diários de viagem do Che Guevara. Quem não sabe, o Che lutou no pós-independência do Congo, quando Lumumba caiu, e tomaram os poderes dos ditadores e teve uma onda revolucionária. O Che participou dessa onda e documentou tudo. Então, acabei de publicar o diário do Che, está aí no www.jornalclandestino.org/editora. Tá lá o Jornal do Che, dá para ler online gratuito. Também, quem quiser baixar, tem a versão para download. Dinganga, mais uma vez, agradeço a você, a todos, biólogo, Mohamed, o Fio Desencapado, a Zina, a Beta, todo mundo que participou. Um agradecimento especialzaço à camarada esposa Diana Emídio, minha parceira de luta, que sem nada disso aqui estaria acontecendo. E, bom, gente, esse é o primeiro papo reto e a gente já deu essa pedrada com Dinganga, falando sobre o Congo.
Vamos continuar lutando com o Congo, vamos continuar postando material. Dinganga, tu tem 2 minutos aí para dar seu. Certo, pessoal, eu gostaria muito de te agradecer, Lucas, pelo trabalho que você faz, pela parceria, agradecer todos os amigos aqui na live, quem vai assistir depois da live, não sei se vai ser Com registrado, se vai certeza. compartilhar. Podem compartilhar. Essa mensagem precisa chegar. Nós precisamos de aliados igual você, igual toda a gente que pode ajudar a gente, ajudar o nosso coletivo, ajudar também a nossa missão. No dia 9, vou reiterar o que o Lucas falou. No dia 9, no MASP, nós vamos fazer um ato em solidariedade ao povo congolês, à nação congolesa, que ao longo dos anos morre cada vez mais pessoas. Nós não podemos ficar calados diante disso. Por isso, nós estamos chamando vocês. Quem pode contribuir, né? Que a gente precisa de ajuda de qualquer maneira. A gente aceita qualquer ajuda. Né? Vai lá com a gente, vai participar dessa manifestação. Nós vamos, né, eu acho que nesse final de semana, vamos lançar cartazes, né, informativos. Compartilhe, fala Ganga, com a pode ir gente. com calma. Já disseram aqui que a gente pode ficar até 4 horas no Instagram. Então pode falar. Vai lá, né? Vai participar com a gente, Congo Livre, e isso mesmo, Free Congo, Congo Livre, nós precisamos que essa mensagem chegue, nós precisamos de participações de todos os brasileiros, brasileiros, não brasileiros, todos que se sentiram tocados com a situação, né? Porque 10 milhões, Lucas, não tem um conflito moderno que fez 10 milhões. A gente não se orgulha disso. A gente está triste por isso. O nosso coletivo, a gente faz praticamente mensalmente atividades. Nós fizemos muito protesto, nós fomos em Curitiba, em São Paulo, daqui a pouco a gente vai no Rio. No Rio, em São Paulo, a gente já fez milhares, porque a nossa ideia é de chamar atenção. Chamar atenção não com o coletivo, não com os congoleses aqui na diáspora, mas chamar atenção daqueles milhares que estão perdendo suas vidas, né, que estão perdendo suas vidas lá na República Democrática do Congo. Por isso eu agradeço muito, imensamente, né, esses espaços. Nós precisamos também de vários espaços, né, de poder falar o que de fato é. É isso mesmo, Lucas. Não adianta só falar, o Congo, mas o que está acontecendo? Tem que falar, a gente morre por a gente ter os celulares. Pessoas estão morrendo por você ter seu PlayStation em casa, sua Tesla, se você tem, obviamente, seu carro elétrico, né? Tudo. Né? Então a gente quer que o Brasil esteja com a gente, o Brasil esteja com a gente na rua também, manifestando, cobrando também uma postura do governo brasileiro, porque o governo brasileiro faz muitas vezes vista grossa, não solta nota, né? Então nós precisamos também desse engajamento do governo brasileiro, o governo, e a gente não tem esse poder de chegar lá. Eu não conheço ninguém do governo, mas a gente espera que com a ajuda da população, que o governo se posicione também. Porque a gente sabe também da força do atual presidente brasileiro, né, da força que ele tem no mundo, e ele pode se posicionar. E muitas vezes, lamento também essa parte, uma crítica minha em relação a isso, às vezes quando cita as crises na África, não citam a crise do Congo, né? Não questionam, não buscam especialista para poder falar, não busca como que nós podemos sair desse conflito. E, Lucas, vou te falar uma coisa. Para sair desse conflito, só tem 3 soluções. Eu sei como sair desse conflito, né? E sei como acabar com esse conflito. Mas basta que as autoridades possam ouvir a gente também. Né? Não basta só olhar a gente, uma postagem para lá, para cá, mas eles precisam. Né? E a gente conta muito também com o governo brasileiro, né, que dá esse apoio oficial, né, esse posicionamento oficial diante de tudo que acontece. Eu queria finalizar, gente, e depois eu vou te passar de novo essa bola, porque eu não quero ficar encerrando, não. É que falaram que a gente tem 4 horas aqui, então eu vou aproveitar mais um pouquinho de você. Não vou apertar muito, gente, porque o Dinganga também não está em casa agora, precisa voltar para casa e descansar. Mas eu queria deixar claro, Dinganga, sobre aquela nota, justo aquela matéria que eu escrevi que você leu, talvez muitas pessoas me criticaram sem ao menos entrar no que eu escrevi, para ler o que eu escrevi, em referente à questão, não fiz uma comparação entre a causa palestina e a causa do Congo, até porque eu estive na Palestina, a minha luta com a Palestina veio muito antes disso tudo acontecer, o meu envolvimento com a causa palestina é muito mais do que superficial que aparece aí,
Mas, enfim, não é essa justificativa que eu quero dar, porque eu não tenho que dar essa justificativa para ninguém. Mas eu escrevi um texto e fui mal interpretado. Então eu queria aproveitar esse espaço aqui, não para me defender, porque eu não creio que eu fiz errado, mas para explicar uma coisa se não ficou óbvia para algumas pessoas. Eu não fiz uma comparação entre Palestina e entre o Congo. Jamais faria isso com essa ou com outra causa. Nunca. Isso é desumano. O que eu fiz ali foi pedir um resgate da galera que se mobilizou em questão à causa palestina, que também antes do 7 de outubro não conhecia a questão palestina e se aprofundou e foi estudar e foi ler e participou de live, leu livro e comprou isso, comprou bandeira e pendurou e tirou foto. Tudo isso é importante. O chamado que eu fiz, Ginganga, foi para a gente aproveitar isso que a gente aprendeu com a questão palestina, que ainda não acabou, ainda tem muita luta pela frente, mas aprender tudo isso que a gente conseguiu colocar em prática em outras questões. E eu não estou falando só do Congo, eu falo do Congo, sempre escrevo sobre o Haiti, sobre o Sudão. Cara, tem muito conflito por aí que a gente precisa falar, precisa se solidarizar, precisa estar junto com o povo. Não importa se tem gente sofrendo, se, mas esse é congolês, mas esse é palestino, mas esse é brasileiro. Não importa, a gente tem que estar em todas as lutas. A gente tem que se dobrar em todas as lutas. Mas não dá para eu abraçar tudo. Realmente, não dá. Eu mesmo não consigo, ao menos, escrever matéria sobre tudo. Mas eu não vou me calar jamais para uma causa que precise. A gente sabe que de momentos em momentos, uma estoura mais do que a outra, uma precisa de mais de atenção, outra está razoavelmente indo caminhando. Então, esse foi o chamado que eu fiz para a gente que aprendeu, e nisso eu me incluo, desculpa, para a gente que aprendeu a se comunicar, a falar sobre a Palestina, para a gente fazer o mesmo e aplicar isso referente a outras causas e também referente à República Democrática do Congo. Não é para ontem, isso é para não é para hoje, isso é para ontem. A gente precisa falar sobre o Congo. É Congo livre, Palestina livre, Síria, enfim, todos. Então, gente, só para quem ainda ficou a dúvida sobre a minha questão, não estou com problema nenhum em questão à causa palestina, muito pelo contrário. Vou defender a causa palestina, como já disse 1 milhão de vezes, principalmente para os amigos palestinos, como já disse para você, Dinganga, como já disse para o Justin, como já disse para o Isaac, que estão em Goma, que há 2 dias eu não consigo comunicação com nenhum dos dois. Eu nunca vou parar, porque eu estou junto com todos. Então, assim, esse foi só um chamado, gente, não é uma comparação. É um pedido de ajuda para que vocês façam pelo Congo o que fizeram pela Palestina. Então, é com essas palavras que eu encerro da minha parte. Mais uma vez agradeço a todos. Vou salvar a live. Na descrição dessa live vou colocar os links referente às pessoas que a gente mencionou, aos grupos que a gente mencionou, principalmente a questão A Voz do Congo, que é onde a gente vai publicar material junto e vocês vão poder acompanhar em português. Algumas indicações aí também de leitura. Como eu disse, o Clandestino lançou essa edição dos Diários do Tchê e tem muita coisa para a gente falar. Essa foi a primeira de muitas conversas. Espero que o Dinganga tenha sempre um tempinho na agenda para falar com a gente. É isso aí. Muito obrigado a todos, um abraço, tenham uma boa noite, cuidado com a chuva e tamo junto. Dinganga, é contigo para finalizar essa live. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, Lucas, pelo espaço muito importante. Nós precisamos desses espaços. Quem quiser chamar, pode chamar. Nós estamos aqui para poder falar. Nós temos outros ativistas que estou vendo aqui, o Grevice, Blaise, Prudence, Clotilde. Nós temos vários congoleses capazes, né, e qualificados para poder falar da questão da República Democrática do Congo. E nós contamos muito com o apoio de vocês, povo brasileiros, como aliados da nossa causa, como aliados né, da nossa luta e aliados, né, de palestino, de outras nacionalidades, algerinos, qualquer um, nós contamos com vocês nessa luta. E muito agradecer você, novamente reiterar a participação de vocês. Quem puder, vai lá no MASP, no dia 9, lá para o meio-dia, a gente começa meio-dia, vai ter umas 2 horas. Nós vamos fazer um ato simbólico junto com o povo congolês que está lá em Goma, que está lá em
Minova, que está lá em Turi, que está lá em Beni, que está lá, todas essas Bunagana, essas regiões que estão sofrendo, que estão vivendo horrores, né, que são pouquíssimo visto na mídia, na televisão, nas mídias tradicionais. Então, o nosso papel é justamente isso, de poder chamar atenção, de falar que o mundo esteja conosco nessa luta. Por isso também eu agradeço mais uma vez o pessoal que participaram, não consigo ver todo mundo, mas obrigado pela participação. Espero também que, né, esse vídeo chegue a muitas outras pessoas que não podiam assistir online, ao vivo, mas depois eles podem assistir depois, tá? Obrigado, o Congo Livre, Free Congo. Valeu, gente. Tamo junto. Até a próxima. Um beijo para todos.